apresentação anterior, já estamos um pouco calibrados aí com essas possibilidades de cai da rede, sai. Antes eu até me lembro que eu via um aluno sair, por exemplo, aparecia assim, Badaró saiu. Eu falava, ei, Badaró está saindo da minha aula. Não, deve ter caído na internet dele. Então, a gente sempre estamos aí aprendendo também com tudo isso. Então, com muita honra, muita satisfação, eu vou apresentar a professora Magna das Graças Campos, que é a nossa palestrante de hoje. Ela vai falar sobre uma temática bastante importante, que a Fundação Santo André está iniciando um enfrentamento muito importante, que é sobre o ENAD, para melhorar também todos os índices que nós temos que garantir para a excelência no ensino superior. Recebemos recentemente o recredenciamento como centro universitário, que vai ser válido aí por mais 4 anos. Conseguimos uma nota máxima, e esta nota máxima, ela não vem sozinha, ela também depende dos índices de aproveitamento que envolvem a complexidade que o ENAD exige. Nós temos cursos aqui na Fundação Santo André, cujos alunos já estão inscritos para participar do ENAD neste ano, os alunos das licenciaturas, os alunos de alguns cursos da área de tecnologia, e estamos, então, também bastante preocupados e sabemos que o ENAD vai além de apenas fazer questões na prova, mas a contribuição hoje, e o motivo da sua presença aqui, é para nós também refletirmos sobre esse assunto, e sabemos que se trata de uma temática bastante importante e que, para isso, que nós precisamos todos nos sensibilizar. A professora Magna, ela é licenciada em Letras, Língua Portuguesa, pela Universidade Federal de Ouro Preto, onde também, em Minas Gerais, fez a especialização em Língua Portuguesa pela PUC de Minas Gerais, também prosseguiu no seu mestrado em Letras pela Universidade Federal de São João del Rei, também está fazendo uma outra especialização na temática que a gente tanto ouve falar, que é a temática das metodologias ativas na educação. Também atuou na supervisão de cursos de pós-graduação Lato Sensu, e isso é apenas uma forma resumida de eu fazer uma pequena introdução aqui da experiência da professora Magna. Atuou na avaliação de redações do exame do ensino médio, do Enem, e também é membro da Academia de Letras, Ciências e Artes da cidade de onde ela está hoje, Mariana, de onde ela está lá nos presenteando com a sua experiência, e é autora de vários livros relacionados não só com o ENAD, mas também com processos avaliativos, e também uma série de livros voltados para a educação infantil, livros de histórias para as crianças, não é? Livros infantis. Então, ela vai aqui nos presentear com a sua visão sobre as questões do ENAD. Ela também tem livros e obras que estão todas descritas na programação da Semana da Inovação Acadêmica. Quem tiver possibilidade, depois verifique lá na programação, tem a lista de livros, de obras da professora Magna. E, mais uma vez, professora, é com muita satisfação, então, que a recebemos aqui em nossas casas, no nosso espaço virtual aqui da Fundação Santo André, e agradecemos muito por você ter aceito o nosso convite. A palavra está com você agora, professora Magna. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Roberto. Agradeço imensamente a todos os demais colegas de profissão. Estamos aqui entre nós, entre uma luta e uma inquietação que é comum a todos os professores. E, nesse caso, eu vou me dar a liberdade de dizer mais especificamente de professores da rede privada, para quem o ENAD pesa um pouco mais. Não que seja diferente,
mas porque nossos financiamentos, como ProUni, FIES, e nossas notas, né, nossos índices, são bastante influenciados pelo ENAD. O professor Roberto fez uma apresentação muito generosa, né, mas eu queria só deixar um pouco marcada essa questão do ENAD na minha trajetória acadêmica, só para vocês entenderem no âmbito do que nós vamos conversar. Mais ou menos pelos anos 2009, 2010, eu era professora substituta hoje se fala temporária, né, numa universidade federal, tinha terminado meu segundo contrato, e aí eu fui para uma instituição privada e nunca tinha trabalhado numa instituição privada de ensino superior, e aí eu ouvi falar muito do ENAD, coisa que eu quase não ouvia falar até então, não porque não era importante, por exemplo, para o FOP, onde eu trabalhava, mas porque as coisas funcionam um pouco diferente para nós na privada, né, com a história da gente ter que ter o aluno que financia o curso, que tem que ter as formas de acesso e de inclusão desse aluno, que muitas vezes é via o financiamento, ou via a bolsa do ProUni, e se falava muito do ENAD, mas ninguém sabia muito como trabalhar isso de fato. O que se fazia era os simulados, de tempo em tempo, mais especificamente para as turmas que iam fazer o ENAD. Mas isso não estava sendo muito efetivo. E aí, quando eu entrei, perceberam que eu gostava de estudar essas questões de avaliação e etc., o coordenador me propôs, tenta estudar alguma coisa do ENAD que nos sirva. E aí eu comecei como eu já trabalhava com correção de redação do Enem, eu tinha acesso a alguns materiais que podiam dar uma luz a respeito disso. E aí eu comecei a investigar algumas coisas e fui descobrindo algumas coisas e fiz um pequeno manual que com o tempo eu postei no Academia Edu, e eu comecei a receber perguntas e mais perguntas de colegas, como nós todos aqui, perguntando um pouquinho mais como é que podia resolver esse problema da questão, como é que era daquilo, e aí eu ia mexendo no manual. Até um dia que eu vi que o manual não dava mais para ser mexido, era melhor escrever um livro a respeito. O livro acabou sendo fruto de um pouco dessas respostas que eu dei ao longo do tempo. É um livro bastante simples, no sentido, ele não tem uma grande profundidade teórica, porque não era essa a proposta. A proposta era que, indiferente de você estar na área da educação ou não, se você tivesse que trabalhar com o ENAD, ou com preparação de questões do ENAD, você tivesse alguma coisa norteadora de fato para isso. E aí veio o livro, mas o manual continua sendo algo de acesso liberado, e eu acho que ele alcança muito mais. Eu já tive em algumas instituições que as pessoas conheciam o manual, né? E eu fico muito feliz, porque eu fiz uma coisa para mim. Era um ponto de apoio para eu saber o que eu estava fazendo, dividi com os colegas, compartilhei com os colegas da instituição na época, depois coloquei no Academia Edu, mais por colocar e por armazenar algumas produções que estavam lá, e aí eu percebi que existia, assim como eu, né, tive que descobrir uma forma de trabalhar e que pudesse ser um pouco mais efetiva, e uma das coisas que se mostrou bastante efetiva é que os professores soubessem elaborar questões no estilo ENAD, não para fazer uso disso o tempo todo em todas as avaliações. Nós estamos hoje numa era que a avaliação, ela sai dos meandros da prova somente, e ela vai por 1000 outras possibilidades, quando a gente fala aí de metodologia ativa, quando a gente fala de mais dinamismo, ou de avaliar competências e habilidades. Eu vi na programação de vocês que há alguns eventos a respeito de competência e habilidade. Então, a gente tem aí um leque de avaliações maior do que prova, mas a prova é ainda uma ponte importante para o ENAD. Porque uma das grandes questões que os alunos reclamam, os alunos que vão fazer o ENAD, porque o ENAD é amostral, né? Ele não pega todos os alunos do curso e avalia ao final. Ele pega uma turma que está se formando, ou as turmas que estiverem se formando ao final de 3 anos, quando é a época do ciclo daquele curso, e aí ele tem uma amostra desses alunos que vão fazer a prova. E esses alunos geralmente se assustam com o estilo da questão. São questões um pouco mais longas, de repente que cobram deles coisas que talvez eles não estejam tão acostumados na sala de aula comum, e eles acabam, às vezes, sabendo
o conteúdo, tendo aquela habilidade desenvolvida, mas se atrapalham com o tempo de prova, se atrapalham com o estilo da questão, e se atrapalham especificamente com a prova, e não com o que a prova quer dele. Né? Então, acho que se todos nós que lecionamos no ensino superior, se a gente tiver alguma noção dessas questões, e em algum momento a gente puder fazer uso disso, a gente está criando uma habilidade ou competências necessárias para que esse aluno se saia bem no ENAD. Tá? Eu não estou dizendo de treinar esse aluno para o ENAD, que é o que a gente tentava fazer com os simulados. Isso não dava muito certo, porque mudava o conteúdo, o aluno se perdia do mesmo jeito na hora da prova. Mas quando ele tem a habilidade para o tipo de questão, ou a competência para aquele formato de prova, indiferente do conteúdo, se ele viu no curso o conteúdo em algum momento e aquilo se tornou, de fato, para ele uma competência ou uma habilidade, ele vai conseguir resgatar e produzir para além disso na prova. Então, é a ideia de quem faz um pouco a mais não sofre com um pouco a menos, né? Eu acho que a proposta é essa. Professor, eu consigo compartilhar o material aqui ou eu preciso repassar? O áudio está fechado. Sim, você pode começar a apresentar, sim. Aqueles que estiverem com a tela com várias câmeras, podem clicar apenas na sua câmera, que daí fica em tela cheia a sua câmera. Isso. Perfeito. Na verdade, a gente vai fazer uma conversa, e é bem no estilo conversa. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa ao longo ou depois, eu estou inteiramente às ordens. Não sou a senhora que domina o assunto, eu sou uma pessoa que batalhou para construir alguns conhecimentos a respeito, e acho que temos que ser muito generosos nesse sentido, porque o material sobre o ENAD ele é muito escasso. Né? Se vocês já procuraram alguma coisa do próprio INEP, a gente tem uma riqueza de material disponibilizado para o Enem, mas quando se trata do ENAD, a gente não tem tanta coisa. A gente tem as normas, mas, por exemplo, a gente não tem os manuais que falam dos itens. Você tem um manual que foi publicado lá em 2010, um em 2011, um em 2010, que é fração de um material maior e pronto, não tem mais nada. Então, o que a gente foi aprendendo foi buscando na própria prova e no que a gente percebia que tinha relação com isso, e fomos construindo alguma coisa. Então, eu vou compartilhar aqui, eu vou tentar deixar o chat disponível, que aí eu consigo ver, vou tentar fazer um arranjo aqui, que eu vejo tela e chat ao mesmo tempo, que a nossa briga com o Meet é essa, né, quando a gente exibe a gente coisa, mas eu aprendi com um aluno que dá para fazer isso, dá para ver as duas coisas, então vamos ver se vai dar certo. Bom, pelo menos nas aulas não, né? Fiquem à vontade, como eu disse, não tenho a pretensão de ser dona da razão, mas de ser uma pessoa que traz algumas coisas que foram verificadas ao longo desses anos de estudo aí sobre o ENAD. Bom, como elaborar questões, eu tenho como propósito nessa nossa conversa, nessa nossa palestra, minicurso, chamem como achar melhor, que a gente trabalhe um pouquinho essa ideia, né, que as instituições, especialmente a de ensino privado, tenham estratégias, né, institucionais mesmo de abordagem do ENAD. Isso que vocês estão fazendo hoje é uma estratégia, é algo que a instituição se pôs a pensar, olha, nós precisamos dar atenção ao ENAD. O professor mesmo, quando fez a apresentação, ele disse, nós estamos começando a enfrentar os desafios do ENAD, para melhorar os índices, mencionou aí a respeito do conceito institucional, nota 5, parabéns à instituição, a instituição que consegue um índice bom, como professores, nós enriquecemos, assim, em termos de currículo, em termos de nome, porque se a instituição é boa, parece que todo mundo trabalha lá dentro, é bom, mas se ela cai um pouco, parece que a gente não perde o nosso valor, de certa forma, assim, socialmente. Não é uma verdade, mas é um rótulo que parece agregar a nós. Bom, então que as instituições tenham, né, alguma estratégia de abordagem do ENAD, mas mais especificamente na nossa conversa aqui hoje, a gente vai pensar em alguns norteadores que podem ser empregados
para a formulação ou estruturação desses itens, né, dessas questões avaliativas no estilo ENAD, para, se a instituição quiser, o curso ou o professor, aplicar em uma das suas avaliações rotineiras ou em algum momento específico. Algumas instituições eu sei que faz a prova multidisciplinar, em que junta todas as disciplinas do período e avaliam em uma das provas, faz-se só de questões no estilo ENAD, cada um vai trabalhar de um jeito, outros nem vão trabalhar isso ao longo do curso, mas é bom que a gente tenha aí algum conhecimento a respeito. Eu vou fazer um preâmbulo, ainda que ele não fosse necessário, porque eu acho que é importante a gente entender o peso que o ENAD tem hoje para as instituições, que era disso que eu estava falando num primeiro momento. Quando a Lei 10.861, lá de 2004, a lei que institui os sinais, né, os sinais é a nossa legislação que fala dos índices que vão medir a qualidade de uma instituição de ensino superior. Aí ele institui isso que vocês tiraram nota 5 e que isso é louvável, né, o conceito institucional. Eu sei que vocês tinham uma nota inferior a 5 e agora subiram, isso é maravilhoso, né. O conceito institucional, que é o CI, o conceito de curso, que é aquele que tem avaliação em loco, e vem se avalia o curso especificamente, e o ENAD, foram os 3 instituídos, e nessa instituição, dizia-se que o ENAD, um dos parágrafos da lei, diz que o ENAD irá aferirá o desempenho dos estudantes, tanto em relação aos conteúdos programáticos, mas avaliando suas habilidades e competências. E depois, uma portaria que consolida o ENAD como nós conhecemos hoje, o mais próximo do que conhecemos, que é a portaria normativa número 40, de 2007, depois ela foi republicada em 2010, também fala que o ENAD aferirá o desempenho dos estudantes, tanto nos conteúdos programáticos, mas por meio de habilidades e competências sendo analisadas. Até aí, tudo bem, o ENAD, então, era um índice que servia para a gente saber como é que os cursos estão formando os seus estudantes, se eles estão conseguindo gerar as competências e as habilidades que são previstas para aquele perfil profissional. Acontece que depois que o CPC, que é o Conceito Preliminar de Curso, foi criado em 2007, muito mais reforçado a partir de 2010, o CPC, ele veio para somar-se aos outros indicadores de qualidade, porém, dada a expansão imensa do ensino superior e a dificuldade de visitação em loco em tempo hábil de todas as instituições, o CPC veio um pouquinho para poder tentar criar um índice que evitasse que tivesse que ter essa visita em loco sempre, né? E aí o CPC, com a chegada do CPC, o ENAD muda um pouquinho o seu papel, no lugar de só aferir o desempenho dos estudantes para saber se os cursos estavam dando conta de gerar essas competências, essa habilidade, e trabalhar os conteúdos programáticos que eram previstos, né, nas DCNs dos cursos, que são as diretrizes curriculares nacionais, ou no catálogo de cursos, no caso dos tecnólogos. Quando o CPC vem, olha que interessante, eu vou pegar o CPC mais recente, que é com ele que a gente tem trabalhado. Veja o que aconteceu com o ENAD. O CPC, que é esse conceito preliminar de curso, que é uma nota que os cursos que fazem ENAD vão ter, que é hoje um dos grandes elementos que vão ser tidos como indicador de qualidade, com base nele se gera depois o índice geral de curso, que é a soma de todas as notas dos cursos, pautada aí nesse CPC. Nós temos a nota do ENAD, a nota que os alunos tiram mesmo na prova, compondo esse índice em 20%. Um outro índice que sai do ENAD, que é o IDD, que eu não sei se é do conhecimento de todo mundo, mas é um índice super interessante, que é o ENAD, quem faz a prova do ENAD é só o aluno concluinte, mas quem é listado para o ENAD é o aluno iniciante e o concluinte. O iniciante, pelo CPF dele, o INEP ou quem estiver organizando a prova, busca pelo CPF se aquele aluno fez o Enem. Se tiver feito, pega essa nota do Enem e compara com a nota do mesmo aluno no ENAD. E aí tenta se verificar desse conjunto entre
a nota de entrada e a nota de saída se o curso agregou a formação desse sujeito. Se o curso fez diferença na formação, porque, ora, se a gente tem uma faculdade que já pega alunos de ponta, e aí lá no final ele sai, continua de ponta, mas às vezes ele não cresceu tanto quanto às vezes uma faculdade que pega um aluno que tem uma nota de Enem baixa, mas que quando sai, você percebe nitidamente que a formação universitária para ele fez uma mudança qualitativa muito grande no seu desenvolvimento educacional. Costuma até algumas pessoas brincarem que, às vezes, o aluno já entra tão bom que a faculdade não pode estragá-lo e diminuir esse IDD, né? Ele tem que ser ampliado. Então, o IDD compõe 35%. Mas isso aí é um índice que também vem e sai junto com o ENAD, inclusive, faz parte da planilha de resultado do ENAD. Depois, a gente tem uma percepção dos alunos sobre 3 elementos que eles respondem e que, às vezes, as instituições esquecem de preparar seus alunos no sentido de mostrar para eles a importância daquele questionário que responde antes da prova do ENAD. Tanto que o questionário, de algum tempo para cá, ele passou a ser obrigatório, graças a Deus, porque aí os alunos têm que responder. Eles vão responder a respeito da organização didática e pedagógica, tem lá uma série de questões do questionário do estudante do ENAD, que ele responde antes da prova, dias antes da prova, para ele saber o local da prova dele. Organização didático-pedagógica da instituição, infraestrutura e instalações físicas da instituição, e se a instituição tem oferecido a oportunidade de ampliação da sua formação acadêmica. Somado, isso aqui é 15%. Isso vem do questionário. Por isso que eu estou mostrando isso aqui, que não adianta a gente pensar na prova e no estilo da questão se a gente, por exemplo, deixar o questionário sem alertar o aluno que isso impacta a nota da instituição, tá? E somente a nota de proporção de mestres, doutores e o regime de trabalho é que não sai do ENAD na composição do CPC. Isso aqui vai sair do censo educacional, que é feito anualmente, que as instituições preenchem os dados e deixam no sistema. Bom, 70% desse conceito preliminar de curso, que costuma ser aquilo que nos ranqueia na mídia, quando fala a lista dos melhores e dos piores cursos, muitas vezes é com base no CPC. 70% dele sai do ENAD. Então, se a gente for pensar nisso, a gente pode perceber que existe hoje uma mudança no que a gente está vendo entre o que os sinais propunha e a portaria 40 dizia do ENAD, que era o papel aferir o desempenho, ele passou a ser quase um indicador de qualidade quando ele forma o CPC em 70%. A gente não pode, de forma alguma, diminuir esse impacto do ENAD na nota da instituição. O CPC, só para a gente ir um pouquinho mais à frente, se a instituição tirar nota, somando aí, fazendo aqueles cálculos de como calcula o CPC, se ela tirar 3, vai até 5, né? Se ela tirar 3 ou mais, ela fica dispensada daquela visita da avaliação do curso, que vai dar o CC, né, o conceito de curso, ela fica dispensada desta visita por um tempo até o próximo ENAD. O dia que ela cair, aí volta a ter a visita costumeira. Ela vai ter só a avaliação institucional, que é isso pela qual vocês passaram recentemente. Essa flexibilização e essa substituição do conceito de curso, que era a visita em loco, pelo índice do CPC, e o CPC a gente tem que lembrar que é um índice formado em cima de um outro índice, isso é muito delicado para nós que somos da instituição privada. Porque se a gente tem um conceito institucional, igual vocês têm, de 5, e o aluno no ENAD não faz bem e tira, por exemplo, um 2, esse conceito preliminar de curso, que depende de 70% dessa nota do ENAD, talvez ele caia para 2 ou 3. É isso que a mídia muitas vezes vai jogar, e aí eu vou usar uma expressão não muito bonita, mas vai jogar na nossa cara, como se a gente não tivesse qualidade. Embora a gente tenha um conceito institucional que mostra que nós prestamos, mostra que nós somos eficientes na educação, mas o que se mostra e o que se normalmente ranqueia é o CPC. E é o CPC também que muitas vezes vai nos dar, além dessa questão da nota do ENAD e do CPC, vai nos dar o financiamento aí do FIES e do ProUni,
porque essa avaliação institucional, de uma forma geral, tem que ser igual ou maior que 3 para ter direito aos 2, né? Isso sem contar do aspecto midiático, que a gente tenta pensar que o ranqueamento é algo injusto, é algo que não deveria ser da forma como é. Ninguém sabe a realidade das instituições. Você faz uma prova igual para o Brasil inteiro, com 40 questões. Você pode pegar uma cidade, por exemplo, que no dia da prova é o dia da festividade da cidade, a festividade maior da cidade, o dia da cidade. Será que os alunos vão tão entusiasmados fazer aquela prova num dia que é feriado na cidade dele? Há muitas coisas que pesam sobre o dia da prova e que não são passíveis de serem avaliados num exame como o ENAD, por exemplo. Mas é o que muitas vezes vai ser visto pela mídia, né? Há pouco tempo, em 2015, a UFMT, embora tivesse um conceito institucional 4, que era muito bom, teve 2 cursos que teve suas entradas de vestibulares fechadas por um tempo, porque o conceito preliminar deles ficou abaixo de 3, e, segundo as informações, é porque os estudantes boicotaram, especificamente de engenharia florestal e licenciatura em ciências sociais, são os 2 cursos que tiveram vestibular com as entradas fechadas por um tempo, é porque eles boicotaram a prova do ENAD, né? Muitas vezes os estudantes, quando eles não sabem a importância do ENAD, eles não entendem a vinculação do ENAD com a nota e com o valor social que muitas vezes se dá à instituição, ele não entende por que ele tem que fazer uma prova se é só para fazer. Isso não entra só entra no histórico dele, a obrigatoriedade dele ter feito a prova naquele período que ele foi escalado, se essa era a turma que ia fazer o ENAD. Fora isso, não tem. Tanto que se tem uma discussão hoje, né, da nota do ENAD entrar no histórico do aluno para ver se ele fica mais engajado. Eu não sei se a questão passaria por aí, eu nem penso muito a respeito disso. Eu sei o que a gente consegue fazer com o que a gente tem. E é isso que a gente vai tentar conversar aqui hoje. Então, isso era um preâmbulo, peço a vocês, né, que perdoem aí essa parte que não tem a ver com as questões, o estilo da questão em si, mas eu acho que se todos nós que estamos aqui hoje somos muitos, se a gente entender esse parâmetro comum, né, da importância do ENAD para formar o CPC, e que o CPC é o que origina alguns outros valores sociais da instituição, a gente já está num passo muito à frente daquelas instituições que não percebem, os professores não percebem esse link, né, essa relação. Agora sim, a prova. A prova do ENAD, como vocês já devem saber bastante, de cor e salteado, ela acontece para cada curso, a cada 3 anos. Isso para os cursos que tem aí pelo menos 100 graduações no Brasil e pelo menos 2.000 alunos concluintes. Os cursos que têm menos do que isso não fazem o ENAD, eles recebem a avaliação in loco, de fato, para gerar aquele conceito de curso. Mas os cursos que estão dentro da situação, que não é de ter pelo menos 100 graduações, de atender, de ter pelo menos 100 graduações e mais de 2.000 alunos concluintes, fazem aí a prova no seu ciclo. Nós temos 3 ciclos, a gente não vai se deter sobre isso, mas uma prova de 40 questões, sendo 10 delas para a formação geral, que é comum a todos os cursos que estiverem fazendo a prova naquele ano, isso conta como 25% da nota, e 30 questões de conhecimento específico da área, sendo que aí a gente tem algumas questões discursivas e algumas questões objetivas. Na formação geral, a gente tem 2 questões que são discursivas, 8 questões que são objetivas, e na prova específica, de conhecimento específico, a gente tem 3 questões discursivas e 27 questões aí que sobram para objetiva. Ou seja, os alunos fazem 5 questões discursivas no total e 35 questões objetivas. Só o fato deles fazerem 5 questões discursivas e todas essas outras objetivas é algo que a gente tem que gerar aí como uma habilidade para ele conseguir organizar-se em relação a tempo e espaço de prova. Se ele ficar 10, 15
minutos fazendo questões objetivas em cada questão, ele não chega às questões específicas, a discursiva, ele não chega à metade da prova. E o que a gente faz depois em relação aos nossos índices se esses alunos não concluem sequer a prova? Uma coisa é a nota do que o aluno conseguiu tirar, outra coisa é ele não conseguir concluir a prova por uma questão de tempo, e vai acontecer inúmeras vezes, né? Especialmente se eles não tiverem algum conhecimento já e algum preparo em termos de desenvolver ao longo do curso habilidades que o permita ter uma competência específica para essa prova do ENAD. Bom, a prova do ENAD, ela faz uma análise de um tripé avaliativo, ela analisa os conteúdos programáticos. Conteúdos programáticos são aqueles, a gente poderia dizer, uma ideia de um ramo dentro de uma área específica do curso, e que a gente, dentro da universidade, por exemplo, a gente transforma esse ramo em currículo, e aí monta-se as disciplinas, e cada disciplina vai trabalhar uma parte ali relacionada àquilo, né? Então, os conteúdos programáticos, mas os conteúdos são sempre os mesmos, previstos na DCN do curso. Então, se o currículo da faculdade está bastante interligado aí, está atendendo a DCN, a Diretriz Curricular Nacional, para o curso atualizado, tudo direitinho, ele está falando a mesma linguagem em relação a conteúdo, né? Na prova do ENAD, quando se elabora isso, esse conteúdo programático passa a se chamar objeto de conhecimento. Ele analisa, então, esse conteúdo, mas esse conteúdo é um meio usado para chegar ao que se quer, de fato, analisar, que é se esses alunos desenvolveram algumas habilidades e competências que também estão descritas nas DCNs do curso, e às vezes mais detalhada no edital do ENAD do curso, tá? No edital do ENAD. Bom, as habilidades que têm a ver com saber fazer, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais disso, as competências que são relacionadas à formação geral e à formação profissional em si, né? A formação geral tem mais a ver, às vezes, com as disciplinas propedêuticas, as disciplinas da área de estudos voltados para a área de humanas, ou mesmo para aquelas várias discussões que se faz ao longo do curso, nas semanas de evento do curso, em que você traz não só a área técnica, mas geralmente você traz também reflexões que têm a ver com o mundo, com o que acontece, e a relação da profissão com o que acontece nesse mundo, né? Estamos nós aqui hoje, por exemplo, nesse mundo que o Bauman, Zygmunt Bauman chamava de sociedade líquida, em que o espaço não importa, o que importa é o tempo. Eu estou em Mariana, Minas Gerais, cada um de vocês está provavelmente na casa de vocês. A gente não importa o espaço em que a gente esteja, desde que o tempo seja esse do aqui e agora, mas esse espaço virtual aqui importa, porque ele tem que ser comum para a gente, né? Então, esse tipo de discussão de formação geral e de formação profissional avaliado dentro das competências. Essas competências, elas relacionam-se, dialogam diretamente com aquilo que se chama de perfil profissional. Isso também está na DCN. Então, a diretriz curricular do curso é o que vai nos dar o conteúdo programático que vai ser cobrado no ENAD, as habilidades e as competências ligadas a esse perfil profissional. E sempre esses elementos dentro de situações problema. Daqui a pouco a gente vai tentar alinhar alguma coisa sobre essas situações problema. Só para curiosidade mesmo, talvez vocês já tenham encontrado com esse material por aí, em um dos seminários do ENAD, me parece que de 2016, num dos slides exibido por alguém do INEP, ele exibiu essa cópia de uma matriz da prova, só com alguns itens para a gente entender, e acho que isso é bastante rico para o que nós estamos conversando. Essa matriz, ela traz o perfil, e aí, por exemplo, se o seu curso tem lá 8 perfis de formação, né, então estariam listados aqui os perfis. O recurso é isso que se chama de competência e habilidade, embora sejam duas coisas distintas, competência e habilidade, nos documentos do INEP que tratam do ENAD, muitas vezes fala competência e habilidade junto, então a gente vai trabalhar aí, quando estiver falando de competência, falando de habilidade, quando estiver falando de habilidade, falando de competência, por causa disso.
tá? Bom, esses recursos que vão ser as competências, você teria, por exemplo, uma listagem, né? Para a primeira competência, aí seria o recurso 1, para a segunda competência. E aí tem o objeto de conhecimento, como eu disse a vocês, que é esse conteúdo programático, né? Aí tem lá a lista de objetos de conhecimento que você pega dentro da DCN, aí quem está fazendo lá a matriz da prova faz uma enumeração. Quando se, por exemplo, se pede do Banco Nacional de Itens, quando se pede que se monte a prova com base nessas questões, nessa matriz, você vai lá e pega, olha, uma questão que tenha sido elaborada com objeto de conhecimento 3, referente à competência 3, mais do perfil 1. E essa questão, ela tem que ser de nível difícil, porque se der de difícil, F é de fácil, se a gente tivesse um M é de mediana ou moderada, e ela tem que envolver um gráfico. E aí você vai no banco de questões, o Banco Nacional de Itens, ele é suprido constantemente, não é na véspera do ENAD que isso acontece, você tem de tempos em tempos, inclusive vocês depois, se quiserem, talvez já tenha até quem faça, né, questões para o Banco Nacional de Item, mas se quiser se candidatar, tem lá um edital, você atende alguns itens, alguns pré-requisitos, você passa a fazer parte desse banco de elaboradores dentro do Brasil inteiro. Então, a gente tem essa, digamos assim, essa tridimensionalidade entre que você tem o perfil, o recurso, que vai ser a competência e a habilidade, e o objeto conhecimento. Mas tem um outro elemento aí, que é essa ideia do fácil, moderado, difícil, ou difícil, fácil, moderado. E aí se estipula também se quer gráfico, tabela, o que é, para ter essa possibilidade de avaliar competências de fato. Bom, caminhando um pouquinho mais, só para a gente ter aí uma ideia, então, de como seria isso, talvez alguns de vocês conheçam, mas já tenham, inclusive façam análise do relatório de síntese. Toda vez que a gente tem as provas, um ano depois, o INEP divulga os relatórios de síntese das áreas. Eu peguei de formação geral só por curiosidade, do ano de 2018, e lá nesse relatório de síntese, lá no final, a gente encontra a matriz da prova. E vou mostrar um aqui só para vocês virem. Eu peguei um pedaço da matriz das questões que eram de caráter de formação geral. E aí a questão discursiva foi encomendada da seguinte forma: teria que ter o perfil humanista e crítico, apoiado em conhecimento científico, e por aí vai. A competência que se queria avaliar nessa questão, ou se pretendia, era formular e articular argumentos e contra-argumentos consistentes em situações sociocomunicativas. E o conteúdo teria que ter a ver com um desses itens, o objeto de conhecimento que aqui estivesse, ou pudesse coadunar alguns deles, né? E a gente tem a questão 2, que por aí vai. Isso é interessante dos cursos que queiram trabalhar com o ENAD, com o propósito de tentar melhorar seus índices e não de treinar os seus alunos, mas de desenvolver essas habilidades e competências, porque muitas vezes a gente nem sabe que essa matriz existe. Claro que a gente não pega ela antes da prova, né, porque isso aí seria estranho. Mas um ano depois da prova, geralmente elas estão disponíveis. A única coisa que essa matriz peca é porque ela não vem classificada para a gente no sentido de se aquela questão era difícil, moderada ou fácil. Talvez porque na hora do programa estatístico que vai fazendo esse processamento dos resultados, as questões vão sendo, de repente, realocadas em termos de acerto e de erros, porque, de repente, aquela que se falou que era difícil, muita gente está acertando, então, na verdade, parece que ela pode parecer, estatisticamente, que ela era fácil. Aí, aquela que era tida como fácil, muita gente está errando, pode ser que, estatisticamente, ela seja reenquadrada como difícil. No Enem, isso acontece. No ENAD, a gente não tem informações, pelo menos não que eu tenha achado, que seja por isso que talvez na matriz não apareça, mas está aí a ressalva a respeito. As questões do ENAD, elas são encomendadas. Então, essa seria a questão 2 dessa prova que eu disse, que tem lá os textos base, que a gente vai falar um pouco mais depois, e o enunciado mais o seu comando do que era para fazer. Isso aqui é só uma forma de mostrar para vocês, se vocês quiserem, depois esse material
é franqueado a todos vocês, fica disponível, fiz com o maior gosto para poder servir para vocês, que são meus colegas de profissão, que talvez passem o aperto que eu passo quando eu pensava no ENAD, e ainda penso muito, então, pode ser que sirva a alguns de vocês. É só para mostrar que esse item aqui, essa questão 2, visava atender a esse perfil, com essa competência, com este conteúdo ou objeto do conhecimento. E isso tem tudo a ver com essa matriz que aqui estava, tá? Não essa especificamente, mas esse arranjo, ou esse desenho, ou esse layout de matriz. Uma das coisas que eu sei que até sexta-feira, até quem nunca ouviu falar de trabalho com habilidade e competência vai estar muito, muito, muito à frente, talvez até de mim, porque vocês vão ter palestrantes aí, pelo que eu vi na programação, extremamente capacitados para falar dos temas de competência e de habilidade. Pode deixar, senhor Roberto, será compartilhado, sim. Só me lembra depois de eu disponibilizar, senão eu acabo esquecendo. Bom, eu vi que o professor Nilson José vai estar com vocês, eu vi que vai ter mais gente falando de competência, mas só para a gente ter uma linguagem comum para esse nosso momento aqui agora. O que a gente poderia dizer de competência, habilidade, o que mais a gente precisaria saber para a gente continuar aí essa conversa sobre o estilo das questões, né? Uma das coisas que sempre me atormentou era exatamente porque a gente tem, para cada autor que a gente abrir que fala de competência, ele define competência de uma forma um pouquinho diferente do que o colega. E isso, às vezes, para nós, atrapalha um pouco, porque a gente se perde, porque, às vezes, um adjetivo a mais ou um substantivo a mais que tem muda a teoria bastante, né? Então, recentemente, eu fiz a leitura de um livro, e que eu até, para quem está aí se enveredando por essa conversa de competência e habilidade, eu indico, porque para mim foi um alívio, assim, encontrar num único livro todas essas questões reunidas e com uma clareza, inclusive com exemplos, que me ajudou muito nessa visão da ideia da aprendizagem por competência ou abordagem por competência, que é um livro do Gerard Escalon, que foi traduzido pela PUC, do Sul, e se chama Avaliação da Aprendizagem no Abordagem por Competência, é um livro de 2018, extremamente rico, e que é de lá que eu tirei, ainda que em alguns momentos eu tenha parafraseado alguma coisa para poder ficar mais sucinto aqui para o nosso momento, mas eu tirei os 5 itens que me perturbavam, que é definir o que é recurso, já que a prova do ENAD, né, inclusive lá na matriz que é encomendado, fala do recurso, habilidade, competência, a ideia de mobilizar, que tem a ver com competência, e a questão de situação-problema. Então, o que seria recurso, de acordo aí com o professor, com o Gerard Escalon? Ele diz que recurso é o que constitui os nossos saberes. O que a gente pode chamar de saber? O que a gente conhece, os nossos conhecimentos, as informações que a gente tem, aquelas experiências vividas que você guarda. Isso são saberes. Os nossos saberes fazer, ou saber fazer, que são as nossas habilidades, sempre essa ideia do recurso de saber fazer alguma coisa tem a ver com habilidade. A questão de saber agir, ou saber ser, que é uma coisa que às vezes a gente nem pensa que no curso a gente tem que trabalhar. Quem está aí nas áreas que envolve com os recursos do chá, né, competência, habilidade, atitude, sabe bem o que é esse saber agir, o saber fazer. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com trabalhos em equipes, né, que é tão comum hoje, quando a gente tenta mudar as metodologias para uma coisa mais dinâmica, mais efetiva, o aluno precisa saber se comportar dentro do grupo, precisa saber quando é que ele é líder, quando é que ele é coordenado, o que ele faz, o que ele não faz. Tem aluno que é excelente em estudos individuais, mas ele tem uma dificuldade enorme para o trabalho em grupo. Então, saber agir, saber ser. Tudo isso é recurso, se a gente estiver pensando aí na questão da educação. A habilidade tem a ver com o saber fazer. Então, tudo que a gente puder traduzir por saber fazer é habilidade. Pode ser cognitiva, pode ser socioemocional, socioafetiva e motora. Por exemplo, as áreas de saúde, não basta você saber como é que se aplica uma injeção, por exemplo, em alguém. Você pode ter todo o conceito de como fazer isso, todo o procedimento, mas é preciso ter a questão motora, o saber fazer,
a aplicação em si, quanto pesa a mão, quanto tira a mão, até onde vai, até onde não vai, esse é uma habilidade da ordem do saber fazer. E é uma habilidade, portanto, né, que tem a ver com o motor. Já a competência é a nossa capacidade, ou a capacidade de qualquer pessoa, de mobilizar intencionalmente, aí é a grande questão que eu não entendi em competência. Que você precisa ter a intenção de fazer alguma coisa, então é intencional, é mobilizar os recursos que você precisa, esse conjunto integrado de recursos, ou seja, de habilidade, de saberes, para você resolver as situações, problemas ou os desafios que você encontra, por exemplo, ao longo da sua vida como estudante, ao longo da sua profissão. Então, mobilizar intencionalmente esses recursos é competência. Por exemplo, quando você está fazendo... vamos pensar uma coisa que pode ser comum a todos os cursos. Imagina que você solicita a uma turma que elaborem artigos científicos. O aluno vai ter que conhecer algumas coisas, conhecer sobre o assunto, ou pelo menos ter capacidade de estudar para vir a conhecer sobre aquele assunto que ele tem que escrever. Ele tem que ter a habilidade de domínio da norma culta, da língua portuguesa. Ele vai ter que ter o domínio das normas da ABNT, muitas vezes, para poder, não basta ter a norma culta, mas ele tem que ter a linguagem acadêmica, ele tem que ter o traquejo com como é que ele insere a voz de um outro que não é a dele dentro do texto, sem cometer plágio. Ele tem que ter aquele recurso motor de saber digitar para poder fazer, ele tem que saber fazer a formatação, isso tudo é habilidade ou conhecimento. Mas a competência de elaborar o artigo é quando ele consegue mobilizar todo esse conjunto integrado para poder fazer aquilo que ele precisa. O professor Nilson José vai vir conversar com vocês sobre competência, ele define competência de uma forma muito clara e que nos serviria também, que competência é você mobilizar os recursos que você precisa para fazer o que você deseja. Isso é de fato o que a gente está falando aqui. A única coisa que a gente está acrescentando aqui que é intencional. E daí a ideia de mobilizar. Mobilizar tem a ver, então, com essa intencionalidade. Não é automatismo, não é reflexo, é acionar, é reduzir, mas é intencional. É reunir, mas é intencional. E situação problema é qualquer tarefa complexa que você tem aí como desafio, um projeto de desafio, no qual você possa, inclusive, mobilizar os seus recursos, sejam eles da ordem do saber fazer, ou do mobilizar esses conhecimentos como competência. Bom, eu vou acelerar aqui um pouco mais, senão a gente não chega onde precisa, viu? Se alguém quiser comentar alguma coisa, gente, ou perguntar, eu estou às ordens. Eu estou falando e exibindo aqui, às vezes está cansativo, eu disse que seria como conversa, e podem me interromper, tá? Fiquem à vontade. Eu vou tentar aproveitar o tempo, mas eu não quero ser massacrante. Eu sei que vocês já tiveram um primeiro turno aí de conversa com outras pessoas. Bom, uma das coisas que, no início, pelo menos, quando eu pensava nas questões, e eu estava desenhando como é que a faculdade ia trabalhar essa questão do ENAD, com os professores, com os alunos, que eu disse a vocês lá em 2010, 2011, uma das coisas que mais me invocava era, o que eu achava difícil, o meu aluno às vezes achava fácil. As questões que eu achava que eles iam, vou usar um termo bem mineiro, empacar, ele achava fácil. As questões que eu nem sonhava que ele teria dificuldade, eles reclamavam até. E aí eu fiquei pensando nessa subjetividade, do que era difícil para mim, o que era fácil para o aluno, como é que a gente podia tentar objetivar isso. E certa vez, estudando a respeito de algumas coisas relacionadas, eu vi um documento, um dos dois únicos documentos que o ENAD, que o INEP publicou sobre o ENAD, que falava em 2 linhas lá sobre habilidades, e aí elencava algumas habilidades. E pelos nomes dessa habilidade, eu vim a conhecer uma coisa que me serve bastante até hoje, e para o ENAD o que a gente tem para poder usar, para poder tirar essa subjetividade do que é fácil, do que é difícil, que é a tal da taxonomia de Bloom, que muitos de vocês conhecem, alguns de vocês devem dominar muito mais do que eu sei dela o que eu preciso, mas eu não tenho a profundidade de estudar a taxonomia na profundidade do que muita gente, às vezes, que trabalha com isso, estuda. Bom, o que é a taxonomia de Bloom? Taxonomia é você
organizar coisas por categoria, de forma que você possa uniformizar a linguagem. Por exemplo, quando você faz uma classificação de alguma coisa, se todos daquela área usam a mesma classificação, fica fácil de você conversar. Quando você está falando de uma classificação X, ele sabe do que você está falando. Então, não fica, por exemplo, eu chamo de difícil, o professor do direito para aquela questão, ele acha que é muito fácil, o professor de um outro curso acha que é mediano. Para evitar isso, a taxonomia categoriza, cria, então, categorias daquilo que se chama das habilidades ou os objetivos educacionais. Eu vou simplificar a taxonomia que a gente vai usar, é a revisada. O documento, quando eu li, que eu disse a vocês lá, em 2010, 2011, que tinha os verbozinhos das habilidades lá, usava a taxonomia primeira de Bloom, Benjamin Bloom, de um grupo americano que resolveu, por demandas inúmeras da área de educação e da área dos testes de larga escala, tentar classificar, então, os objetivos educacionais para que pudesse ser comum a várias regiões, a vários processos de avaliação, e quando você dissesse que você está no nível fácil, seria possível de, tanto aqui ou em qualquer outro lugar, isso ser possível. Mas isso foi feito numa primeira versão lá em 1956, no meados da década de 50. E aí, depois dos anos 2000, 2001, nós temos uma atualização. E acho que para nós, dentro do curso superior hoje, é muito mais interessante trabalhar com essa atualização do que com a primeira versão. Porque a atualização, ela tem esse caráter de atualizar para os tempos atuais, e ela também resolve alguns problemas que eram pontos críticos da primeira versão. Mas isso não é unânime, gente. A taxonomia de Bloom, muita gente vai criticar, muita gente vai dizer, mas eu sei que os exames de larga escala até trouxe aqui uma comprovação de um estudo que eles usam. Os documentos eu tenho acompanhado por um outro trabalho que eu faço, alguns documentos do INEP voltados para o ensino básico, que vai até o ensino médio, e já tem documentos sobre avaliação lá que traz uma estimativa de quantas questões do nível X ou do nível Y as avaliações de larga escala desse tipo de exame vai ter. Então, acho que a gente pode se pautar por aí. O que seria essa taxonomia para quem nunca ouviu falar? Essa taxonomia revisada, então, essa versão nova que saiu, que é um dos integrantes da primeira versão, mais alguns outros que ajudaram, ela classifica os objetivos educacionais ou as habilidades em 6 categorias. Eu coloquei aqui como uma tabela, mas a forma mais comum da gente ver isso representada ou em forma de degraus ou de pirâmide, porque a ideia é de que a base é um pouco mais fácil e à medida que você vai subindo, vai ficando mais complexo aquele tipo de atividade mental, operação mental, alguma coisa assim. Bom, a categoria de Bloom vai classificar o que a gente faz em sala de aula, mas isso não é tudo que a gente faz, mas algumas coisas, por exemplo, quando a gente está avaliando, por exemplo, ou ensinando, tem coisas que a gente ensina que é para o aluno lembrar, sabe? Por exemplo, quando é que aconteceu alguma coisa, como é que uma coisa se divide, em quando se deu, a lei X fala do quê, o tipo de argumento trata do quê, então tem coisas que são da ordem do lembrar. Mas tem coisas que não basta lembrar. Por exemplo, não adianta você perguntar para o aluno o que diz a lei X? Aí ele responde, a lei X está isso. Aí quando você dá para ele um caso para ele aplicar, ele não consegue fazer nada com aquilo, porque ele só sabe o que estava na memória. Ele não sabe, para usar um termo assim bastante complicado, não sabe operar com aquilo que estava na memória. E aí a gente tem um segundo nível, que é o nível do entender. Entender é um pouco mais do que lembrar, porque você precisa conseguir relacionar aquilo que você sabe, memorizou, com uma forma como você interpreta alguma coisa. Então, serve para você fazer inferência, para você interpretar e tudo mais, né? Bom, aí tem um outro nível, que é um nível do aplicar, que não basta entender alguma coisa, não basta lembrar alguma coisa, mas eu quero que você ponha isso em termos práticos, num procedimento específico ou num caso específico, seja esse caso hipotético ou esse caso real,
eu quero que você aplique isso que eu te ensinei, por exemplo, o que a gente trabalhou na aula, eu quero que você aplique em uma situação prática e eu quero ver como é que você sai com isso. Então, há coisas da ordem do aplicar. Há coisas também que a gente vai fazer que são da ordem do analisar, né? Ah, ótimo, Enio, muito bem. Da ordem do analisar, que é você conseguir desmembrar uma coisa em suas partes para você ver mais a fundo como essas partes funcionam, se essa inter-relação entre elas, às vezes comparando, às vezes contrastando, às vezes verificando como é que se dá um procedimento ali dentro, que não é mais aplicar, mas é uma ideia de analisar um processo, de fato, analisar uma situação. Outras vezes, a gente vai concentrar aquilo que a gente está fazendo em sala de aula, ou que a gente faz na avaliação, no nível do avaliar. Avaliar no sentido de julgar alguma coisa, conforme parâmetros que foram aprendidos ao longo do curso, ou ao longo da disciplina, ou naquela unidade. E avaliar significa que você vai pensar os critérios que são necessários para se saber se aquilo foi eficaz, se não foi eficaz, se aquilo é o melhor caminho ou se não foi o melhor caminho, se aquilo foi um bom argumento ou se não foi um bom argumento, que é da ordem do avaliar. E existe uma última classificação que é da ordem do criar, que é quando você usa esses elementos todos que você aprendeu para você dar origem a algo novo. Eu falei a respeito de escrever um artigo científico, por exemplo, está nessa ideia do criar. Você tem que trabalhar várias coisas, de entender um texto, né, compreender, lembrar várias coisas que você já aprendeu a respeito de norma, a respeito de linguagem, a respeito de não sei o quê. Muitas vezes vai ter que analisar um caso prático, analisar sei lá, um estudo de caso, alguma coisa, tudo isso dentro do artigo que você criou. Então, para que eu estou fazendo esse processo até demorado demais para o pouco tempo que a gente tem? Porque aqui a gente poderia tentar, então, tirar aquela subjetividade um pouco do que para mim é difícil, o que para você é fácil, que é tentar colocar em parâmetros comuns para todos os que estiverem fazendo as questões no estilo ENAD, por exemplo, que seria da ordem do mais fácil, segundo essa taxonomia, né, que ela vai da baixa demanda cognitiva à alta demanda cognitiva. Esses que estão aqui em verde seriam de níveis mais fáceis, os que estão de azul seriam de níveis medianos, e o que estão de vermelho de níveis difíceis. Claro que a gente sabe que isso pode ter uma crítica, isso pode não ser assim. Eu não necessariamente, por exemplo, quando a gente pensa hoje que às vezes você dá um caso para o aluno estudar, e à medida que você vai trabalhando nesse caso, é que ele vai entendendo algo que você talvez já tenha até trabalhado, você percebe que essas coisas não estão assim na sequência de fato, elas podem ir se interpolando, elas podem ir se modificando, e aqui a gente nem precisa ficar tão preso ao que a taxonomia prega que tenha que ser, a gente pode fazer um uso produtivo e que atenda de fato ao que a gente precisa aí dentro dos nossos cursos, dentro das nossas áreas, dentro das nossas matérias. Bom, mas isso é só porque a gente poderia pensar. Algumas classificações vão dizer que só o lembrar é fácil e todos os demais vão de moderado a difícil. Eu não sei vocês, na faculdade de vocês, mas em inúmeras situações eu percebo que interpretar para os alunos é uma coisa bastante delicada. Então, pode ser que as pessoas que classificam só o lembrar como fácil tenham aí, de fato, bastante razão nesse sentido. Essa taxonomia é só para a gente lembrar que a gente tanto pode fazer análise da última prova do ENAD, por exemplo, daquela área que a gente está, daquele curso que a gente está, para tentar classificar as questões e ver onde é que o ENAD pesa mais, assim, o que vem mais. Tem alguns análises, a gente encontra isso em vários textos publicados, e que a gente vai achar aí as pessoas analisando que tende a vir muito de aplicação, muito de análise, alguma coisa de criar, avaliar, mas muito pouco de lembrar, tá? Muito pouco mesmo. Então, assim, a gente às vezes centra a nossa prova no lembrar e no entender, quando a gente está na nossa sala de aula comum, mas às vezes a taxonomia ela vai nos servir muito mais do que para o ENAD, se a gente pensar que a gente tem que fazer, então, de certa forma, uma ampliação dos nossos objetivos em termos de gerar habilidades e competências naquela área de formação, sabendo que a gente tem que oportunizar nas nossas aulas
mais do que só entendimento, mais do que só a lembrança do conteúdo, mas situações de aplicar, ou de analisar, de avaliar, ou de criar, porque se a gente cobra na prova uma coisa que não é condizente com a nossa aula, às vezes parece hipocrisia, né? Às vezes o aluno fica todo perdido e fala, tá cobrando na prova uma coisa que ele nunca fez em aula. Então, a gente tem que tentar fazer uma certa conjugação aí dessas duas coisas, porque elas são, a avaliação é um momento de avaliar uma forma de trabalho, um desenvolvimento de coisas que a gente trabalha nas nossas aulas, né? A estrutura básica dos itens. Gente, perdão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu já falei isso uma vez e eu acabei embolando de novo e seguindo. E eu não fiz nenhuma pausa para vocês, mil desculpas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem algo que ficou no ar por enquanto? Eu sei que é rápido que a gente está conversando, mas só queria saber se tá bom, se pode continuar, se tá complicado. Bom, para mim o ritmo está excelente. Muito bom. Assim, para mim também. Então tá bom, vamos lá, que daqui a pouco todo mundo tem que descansar, vocês estão cansados, nós todos estamos, então seguramos aí mais um pouco. Então, obrigado vocês pela gentileza enorme. Então, continuemos. Bom, a estrutura básica dos itens. As questões do ENAD, elas vão ter, obrigatoriamente, um texto base. Isso aqui costuma ser a grande diferença, às vezes, para as nossas questões, né? Às vezes a gente não faz a questão com o texto base, então tem que ter um texto base, a gente vai falar daqui a pouco o que pode ser esse texto base. Todas as questões têm que ter um enunciado mais um comando. O enunciado é aquilo que vai configurar, de fato, qual é a problemática ou o problema que o aluno tem que responder sobre ele. E o comando são os verbos que vão dizer o que ele tem que fazer. Por exemplo, se eu fizer uma questão estilo ENAD e eu só colocar em lugar do enunciado, eu só colocar o comando, assinale a alternativa correta, eu não estou fazendo enunciado, mas comando. O assinale a alternativa correta é só comando. O enunciado é o que vai fazer a proposição ali daquela problemática toda. Daqui a pouco a gente vê isso na prática, fica mais fácil. Nós temos dois tipos de itens, como a gente viu a situação de prova, né? Nós temos questões discursivas. O ENAD chama as questões dele todos de itens, mas são os que nós chamamos de questões, então eu vou uma hora falar questão, uma hora item, mas saibam que são sinônimos. No material do ENAD, fala questões de resposta livre, que são os discursivos, de resposta orientada, que são os itens objetivos. Esses itens discursivos, eles podem ser simples, em que o próprio enunciado e o comando já é o que é para ser feito, ou ele pode ter uma pauta do que ele quer que seja tratado no item A, no item B, no item C, por exemplo, tá? E no que tange as questões de ordem objetiva, vai trabalhar como qualquer outra questão desse tipo de múltipla escolha, com alternativas, ganhando o nome aí não é só do ENAD, outros exames de larga escala também vão chamar, a resposta certa de gabarito e as respostas erradas de distratores. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Em relação à estrutura da questão, então, olhando em termos práticos, a gente vai ter, no caso de uma questão discursiva, eu peguei da formação geral lá do ENAD de 2019, bastante recente para a gente ter aí a ideia, tem os textos base, pode ser um texto base, pode ser mais de um texto base, se a sua situação, problema, aquilo que você quer servir como contexto ou como elemento para problematizar a sua situação, problema, for necessário mais de um texto. Então, você pode usar um texto, dois textos, três textos, no sentido de trechos de textos. Poderia ter aqui uma imagem, poderia ter aqui uma charge, poderia ter uma citação, como em alguns podem vir, pode ter um poema, pode ter um infográfico, pode ter uma infinidade de coisas, ou o próprio problema matemático aqui esquematizado, tudo mais, né? Depende da área que a gente está falando, que tem que servir para contextualizar a situação problema, contextualizar a questão em si, tá? Então, não é à toa que isso aqui vem. Inclusive, há questões que, se vocês analisarem nas provas das áreas de vocês, vocês vão ver que, às vezes, nas questões fechadas, existem respostas que atendem a quem não leu o texto base.
que parece que é uma resposta certa, mas se você colocar em relação ao texto base, você percebe para aquele texto base isso aqui não responde. Responderia se o assunto fosse aleatório, fosse só sobre a temática, mas pensando em relação ao texto base, não responde. Então, o texto base, ele não é do nada, ele tem um porquê estar aqui, não é só para fazer a questão ficar maior. É porque muitas vezes, para analisar a habilidade, a gente precisa, de fato, delimitar bem e contextualizar a situação, problema, para a gente ter certeza que a gente está analisando ou aquela competência ou aquela habilidade, né? E aí tem o enunciado, mais o comando. O enunciado é algo do tipo, a partir da análise, tudo isso aqui junto é o enunciado. Mas a gente tem o que é de comando específico. A partir da análise de texto, isso é uma coisa comum das questões do ENAD, você sempre retomar sua situação, seu texto base. Então, os enunciados sempre começam por essa retomada. Apresente 2 proposições de intervenção no âmbito da sustentabilidade socioambiental, de modo a contemplar, e aí a gente percebe que o apresente e o de modo a contemplar são os comandos que vão direcionar o meu enunciado para aquilo que o aluno tem que fazer. Essa é uma questão discursiva, daquela que a gente chama de sem pauta. Daqui a pouco eu mostro para vocês o que seria uma pauta. Aqui já vem o que é para ser feito e o aluno já parte para a resposta, tá? Bom, voltemos aqui então um pouquinho. E aí tem os itens objetivos, né? Aliás, tem aqui o discursivo e o objetivo de exemplo, só para poder ilustrar. Um objetivo, você pode ter várias coisas aqui em cima, servindo de texto base. Se a questão pede um mapa, se pede um infográfico, se pede um outro tipo de texto, a gente tem essa liberdade para colocar, mas a grande questão é a gente sempre lembrar, se o texto não é nosso, não é de nossa autoria, sempre colocar a fonte fidedigna de onde esse aluno pode encontrar esse texto e a data de acesso, e alguns materiais, inclusive, quando é que ele foi publicado. Porque imaginem o que é um aluno responder uma questão que tem uma charge não datada. Às vezes ele pensa que é uma questão muito atual, e aquela charge é de alguns anos atrás, e que quando você pensa, lá em 2014, então não estava tratando disso, estava tratando de uma outra questão a respeito, né? Então, a data faz muita diferença. Então, uma das coisas que a gente vai lembrar é que tem que ter o texto base, esse texto base tem que estar em diálogo com o enunciado tem que ter os verbos ali que mostram qual é o comando do que é para fazer de fato, para não ficar dúvida do que o aluno precisa responder. E tudo o que não é nosso, a gente põe as referências de acordo com a norma do BNT, tudo direitinho. Claro que para nossa disciplina, a gente não precisa ter essa rigidez do Banco Nacional de Item, mas já que a gente está conversando aqui, eu vou mostrar para vocês a riqueza disso e vocês selecionam depois, caso venham usar, o que convém, o que não convém, o que seria demais para a disciplina, o que só deve entrar na prova, fiquem à vontade. Bom, Magna, posso fazer uma perguntinha só? À vontade. Quando você disse agora, nesse exemplo de questão, de modo a contemplar, então esse pedacinho aí seria o comando. Comando. A parte que tem o verbo no imperativo, o que manda fazer, é aquilo que a gente na área de linguagem chama de injunção, é o comando do que é a ser feito. O enunciado é para você enunciar qual é o problema, de fato, que te interessa ser respondido, e aí você faz uma ligação disso com a situação problema, e você põe os verbos no imperativo para o aluno saber, olha, eu tenho que redigir alguma coisa. E às vezes você complementa esse verbo lá embaixo, porque só redigir alguma coisa às vezes não vale a pena, né? Às vezes você precisa especificar um pouco mais. E aí você põe esse a mais para ele. Porque eu já tive muitas dificuldades, onde justamente por usar algum palavreado um pouquinho mais rebuscado, nem sei se é certo falar que é rebuscado, né? Mas é uma linguagem mais formal, e daí, de fato, vem aquilo de que, como você disse, era uma questão fácil, mas todo mundo erra porque não conseguiu entender o que era de modo a contemplar. Não é? Exatamente. E, às vezes, a gente não consegue avaliar a habilidade ou a competência que a gente quer avaliar porque o aluno se atrapalha com a questão e não com o conhecimento ou com o saber fazer que ele tem. Tanto que, se a gente perguntar fora da prova aquilo, ele sabe. Sabe. Uhum.
Então, assim, inclusive essa é uma das orientações, assim, para questões no estilo ENAD, a gente usar uma linguagem que seja de comum acesso à turma, quando a gente está falando disso, de preparação da faculdade, né, de preparação dos cursos, de criar tal. Não é simplificar a nossa linguagem de forma que ela saia da área, porque o que faz as áreas serem as áreas são as suas linguagens específicas, mas, às vezes, um termo que a gente, como o professor falou, de forma a contemplar, o aluno não sabia o que era para fazer. Então, às vezes, a gente pode fazer esse imperativo do tipo, como aqui está, olha, redija um texto, esse redija é o comando, mas aqui tem, ó, em seu texto, considere, aí tem um comando complementar. Então, às vezes, quando a gente fala, ó, de modo a contemplar tal coisa, não esquecendo de, e aí, às vezes, você completa. Isso pensando em aula, né? Para o banco de itens, a gente tem aí revisões e revisões, aí vai ajustando as coisas até achar as nossas questões, de fato, assim, a perfeição na questão. E mesmo assim, vez ou outra, ainda anula uma ou outra questão que passou com alguma falha, ou do comando, ou da associação da situação-problema com as alternativas. Eu respondi, professor? Sim, sim, sim. Uhum. Perfeito. Então, itens objetivos, né, depois a gente fala da estrutura dele direitinho, só queria mostrar para vocês que sempre vai ter a ideia do texto base, sempre vai ter a ideia do enunciado. Às vezes o enunciado, ele se quebra em uma primeira parte, em que a gente tem que fazer alguma coisa, e uma segunda parte que vem junto com a complementação, mas a gente fala depois. Vocês devem ter observado que nos exemplos aqui eu classifico as questões. Às vezes não é fácil classificar com a taxonomia de Bloom, por exemplo. Aplicar é nível moderado. Essa questão que fala de intervenção, quando eu mostrei a taxonomia de Bloom, eu mostrei aqui que existem alguns verbos que são associados a esses níveis. Isso é só para tentar facilitar um pouquinho às vezes, essa entrada, né, nesse sistema que para alguns pode ser novidade. Bom, a grande questão é, por exemplo, aqui a gente tem uma questão que pede para fazer 2 propostas de intervenção, então, quer dizer, intervenção é aplicar, é mexer, é usar um procedimento numa dada realidade, mas quando fala, por exemplo, de modo a contemplar ações de restauração e recuperação após ocorrência de não sei o quê, e pede para poder redigir isso, algumas pessoas podem entender, olha, vai ter que criar algo, e aí a ideia da criação, mas o que vai comandar essa questão mesmo é a ideia de aplicar. De toda forma, a gente sabe que ela não está, ela está de um nível moderado para frente. Então, assim, é algo que nos serve ainda assim de parâmetro, tá? Eu considero essa questão como aplicar, eu só coloquei que algumas pessoas podem entender que existe aí a ideia de criar, né? Da mesma forma que essa questão aqui tem até um verbo que já nos diz bastante, né, analisar o posicionamento, analisando o posicionamento, então já dá essa ideia de analisar, mas ao mesmo tempo, quando eu analiso o posicionamento, eu estou julgando, então pode algumas pessoas classificar como avaliar, eu tendo a usar o verbo que está aqui como aquele que vai nortear a classificação do objetivo para mim, porque quando eu crio as minhas questões, eu tento usar aqueles verbos que são mais típicos daquele tipo de nível, de habilidade que eu quero analisar, para eu não cometer nenhuma falha depois e o aluno fazer uma coisa quando eu queria analisar uma outra, tá? Bom, aqui seria o nível do avaliar, mas vamos à frente que ainda tem algumas coisas para a gente ver, para vocês poderem, peraí, deixa eu só voltar aqui direito, isso. Bom, os itens discursivos, como eu disse a vocês, pode ser o discursivo simples, em que você tem o enunciado e o comando, e aí você já solicita diretamente o que é para fazer, e pode ter uma pauta que é para poder ser abordada. Né? Essa pauta pode vir lá os itens que você quer que o aluno trate. Depois que eu conheci esse tipo de discursiva, eu acho que eu fiquei um pouco mais tranquila nas minhas avaliações, porque eu parei de ter recurso na minha prova. Porque aí agora eu digo para o aluno exatamente o que eu quero dele e eu tenho mais facilidade na correção, porque eu sei que está dentro daquilo que eu pedi. Essa aqui seria a questão comum, em que você tem o enunciado mais o comando direto, e daqui o aluno já responde. E a pautada seria esse outro tipo, em que você tem a questão discursiva, lá com seu texto base, o enunciado mais o comando é faça
alguma coisa a partir das informações apresentadas, mas a pauta são esses dois itens para serem abordados, a letra A e a letra B. E com isso eu faço uma questão, às vezes, que eu consigo analisar até mais de uma habilidade. Às vezes, na primeira parte, eu quero que eles lembrem de alguma coisa que eles aprenderam, numa outra parte, eu quero que eles analisem ou apliquem, mas tudo dentro de uma questão discursiva. Então, a questão discursiva pautada, ela, às vezes, nos ajuda a direcionar para o aluno o que ele precisa fazer de fato. O que eu espero dessa questão para ele? Eu quero que ele cite 2 ganhos possíveis nisso aqui e 2 ganhos possíveis nesse outro elemento. Então, eu direciono um pouco mais até onde eu quero que ele vá naquele tipo de situação, que seja de lembrar, de entender, de analisar, de aplicar, ou de qualquer outro nível que a gente estiver pensando, tá? Não que esse tipo de questão não tenha seu valor, tem muito, mas para algumas questões das nossas disciplinas, às vezes alguns itens são mais complexos. E se a gente deixa mais aberto, às vezes o aluno se perde, ele não sabe até onde ele tem que chegar. E se a gente fecha um pouquinho e delimita um pouco mais, às vezes ele sabe, olha, eu respondi bem a questão A, eu não consegui responder bem a questão B, mas a C eu respondi bem. Então, assim, a gente tem mais esse norteador e esse delimitador, às vezes, para alguns tipos de questões. Tá? Bom, e aí eu vou fazer uma pausa, porque é algo que eu tive que me perguntar em algum momento também como professora, e talvez vocês tenham que se perguntar. A forma como a gente elabora a questão na nossa disciplina, às vezes elas podem ter algumas falhas. Pode ser que sim, pode ser que não, vai depender, às vezes, do tipo de avaliação que a gente está fazendo, do momento e tudo mais. Porque a forma de perguntar faz muita diferença no tipo de resposta que o aluno vai nos dar e com o quão longe ele vai conseguir ir naquela avaliação, às vezes, depende muito do que nós perguntamos e a forma como nós perguntamos. Eu passei a entender depois um pouquinho também dessas questões do ENAD, e não só para o ENAD, mas para a minha vida como professora, quando eu tenho que fazer questões, o quanto é importante contextualizar, especificar e delimitar a questão. Eu não fazia com esse tema, mas eu já fiz questões desse tipo. Comente sobre um determinado item que eu quisesse. E aí eu fico pensando, né, quando o aluno fica revoltado, que às vezes ele não tirou a nota que ele esperava tirar, mas como comentário é vago, né, gente? Comentar o vazamento de dados digitais, isso aqui eu copiei de uma prova, tá? Não é minha, mas eu achei uma prova e eu peguei. Comente sobre o vazamento de dados digitais. Mas que dados digitais são esses? De onde? De quando? De que forma? O que eu tenho que comentar? Foi legal, vazou tudo. Não sei, pode vir qualquer resposta. A questão não está delimitada, ela não está norteada, ela deixa, de fato, o aluno sem saber o que se espera dele. Eu foco aqui, às vezes, no conteúdo e eu esqueço de delimitar, de contextualizar. Ou tipo de questões como essa, qual a sua opinião sobre a importância dos museus na sociedade? Essa eu já fiz uma linkagem com um exemplo que tem aqui. Qual a sua opinião? O aluno pode responder 1 milhão de coisas e às vezes não é nada do que eu espero, às vezes eu quero que ele fale lá do conteúdo que eu ensinei, de alguma coisa e tudo, e ele vai dar simplesmente a opinião dele, gosto, não acho fado, não acho tal, e nem justifica, porque a questão não dá margem a isso. Aí depois eu reclamo com ele na hora de correção, que eu falo com ele, você desenvolveu muito embrionariamente essa questão, faltou justificar, mas não tem lugar nenhum da prova que falava isso, né? Então tem, assim, eu acho que a gente precisa lembrar um pouquinho desse estilo de questão do ENAD, não para fazer do ENAD o nosso fazer do dia a dia, porque nós, como universidade, como curso, como professor, a gente faz muito mais do que um ENAD. Mas algumas coisas de lá, para mim, pelo menos, serviu muito. Para mim, pelo menos, me ajudou a aperfeiçoar as minhas avaliações quando eu tinha que elaborar questões, por exemplo, estilo de prova, tá? Bom, os itens discursivos têm lá as habilidades que são destinadas a ele avaliar, como propor explicações, soluções, aplicar alguma coisa, fazer comparações, estabelecer relações, analisar a propriedade. Isso depois eu deixo, vocês podem ler com mais calma, e algumas coisas eu estou tirando dos únicos documentos que a gente tem acesso, de fato, a respeito de prova, que sai o guia de elaboração de itens, mesmo assim é volume, a gente tem parte dos volumes só disponibilizado,
mas só para a gente saber. Deixa eu voltar, às vezes eu fiz um link e eu esqueço de voltar comum. Nessas questões discursivas, é interessante a gente lembrar que o nosso texto base, ele tem que falar do objeto de conhecimento, mas ele tem que estar totalmente relacionado ao meu enunciado, meu comando e o que mais eu tiver ali na prova. Por exemplo, imagina uma questão de prova, né, da área de administração, marketing, seja lá o que for que tivesse. Nas empresas, é necessário fazer previsão de venda para realizar planejamento adequado de recursos financeiros, humanos e operacionais. O departamento de marketing, que mantém contato direto com o mercado consumidor, é o mais indicado para realizar a previsão de vendas. Então, aqui está falando de marketing, mas está falando mais de previsão de vendas. E aí vem, a partir de informação apresentada, faça o que se pede a seguir. A pauta A, estabeleça a diferenciação entre marketing tradicional e digital. O meu texto base não deu nenhuma margem para a ideia de relação entre os dois. Da mesma forma que o item B, aponte a finalidade do plano de marketing digital, também não deu nenhuma relação com isso. Então, não basta colocar algo para ilustrar, para colocar lá só para falar que tem um texto base, mas precisa, de fato, ser a base da situação problema, tá? Em termos de organização, isso aqui serve tanto para as questões objetivas como discursiva, lembrar de conectar o enunciado ao texto base, usar a impessoalidade, então apresente-se, argumente-se, alguma coisa assim, a ordem direta, né, construir, por exemplo, a partir da análise dos textos, apresente 2 propostas de intervenção, e não 2 propostas de intervenção devem ser apresentadas, porque a ordem indireta tende a gerar confusão na hora da pressão, por exemplo, da prova, o tempo e tudo mais. Às vezes o aluno se perde no raciocínio no lugar de pensar na questão e na resposta, né? E o imperativo para marcar que é comando, porque é uma injunção e a injunção tem comandos, né? Coisas que, por exemplo, para o ENAD a gente não deveria usar, está até, inclusive, nesse guia de elaboração. Questões muito básicas, como o que aconteceu, quando aconteceu, quem foi o responsável, porque isso tem um foco na memorização pura, e esses níveis mais fáceis nem sempre são foco da prova. Questões como... Oi? Magna, professor Roberto, só comentar uma sugestão do professor Enio, aquelas questões que todos nós já vimos muitas vezes, quando o enunciado, após o texto base, o enunciado depois pede para considerar o cenário lá do texto base, daí pede para avaliar 2 asserções, né? Uhum. Então, pede para avaliar aquelas 2 asserções, onde a primeira fala de um assunto, e daí vem aquela palavrinha entre elas, dizendo assim, por quê? O porquê, e daí vem a segunda. E daí depois pede para o aluno julgar aquilo, não é? Considerando o cenário do texto, e daí daí eu já arrisquei fazer questões assim, mas eu mesmo peguei uma questão pronta do próprio ENAD, e daí realmente foi assim... É difícil. Então, nós vamos chegar lá agora. Então, vamos lá. Deixa eu acelerar aqui um pouquinho, gente, senão a gente não vai chegar onde o professor pediu aí, que eu acho que é uma das questões que mais geram dúvidas, de fato. Então, evitar coisas vagas, como cite alguns. Se você quer que cite, diga quantos, 2, 3, alguma coisa. Se é resumidamente, é em quantas linhas, é em 10 linhas, é em 8 linhas, é 15 linhas, o que é resumidamente para você, tá? Porque isso a gente começa e tal. E aí, sim, entrando nos itens que o professor pediu, os itens objetivos, questões fechadas. Nós temos 5 tipos de questões fechadas possíveis. A clássica, que é a resposta simples ou a resposta única, que é aquela comum que a gente está acostumado a elaborar, em que a gente pode ter o texto base, aí a gente tem a situação problema, ou problema no enunciado, né, em forma de pergunta, ou 2 pontos, e você busca lá a alternativa que responde aquilo, né, o gabarito daquela questão. Afirmação incompleta, que é quando no enunciado você deixa ele incompleto, e a resposta embaixo, uma das alternativas embaixo, complementa o que estava no enunciado. Então, é uma afirmação incompleta no enunciado que acha sua complementação em uma das alternativas. Essa que o professor perguntou, que é a asserção razão, é uma das questões mais complicadas de elaborar, mas vocês vão entender daqui a pouco, se a gente entender como ela funciona, até que ela perde um pouquinho essa ideia
de complicação, que a gente vai ter, além do texto base, nós vamos ter duas asserções, ou seja, duas afirmações, e a gente precisa entender se existe uma relação entre elas ou não. A resposta múltipla, que é quando, além do enunciado, você tem que analisar várias proposições, ou seja, várias afirmações que são dadas, e você tem que verificar se elas são corretas ou erradas, e depois você tem alternativas embaixo. A 1 e a 2 são corretas, a 1, a 2 e a 3 são corretas, e por aí vai. E a interpretação, que são questões que geralmente vão aparecer em imagens, em que a resposta que você vai dar é analisando cada afirmação que é feita sobre a imagem, por exemplo, e aí você tem que ir interpretando a imagem para responder. A própria questão é o que você vai analisar para a resposta. Você tem, diferente das outras, que você tem que fazer um monte de associação com aquilo que você já traz, tá? Vamos para os exemplos, senão vai ficar muito no ar, né? Esse primeiro exemplo de resposta simples, você vai ter o texto base, o enunciado mais o comando, e aí você tem as alternativas. Como que a gente sabe que é esse tipo de questão? Primeira coisa é que aqui vai ter ou 2 pontos, ou ponto final, ou interrogação, e as alternativas começam com maiúsculas. E a gente não tem aquela outra estrutura que vai aparecer daqui a pouco, mas isso aqui é só para a gente ter uma ideia, né? A afirmação incompleta, você tem o texto base, o enunciado, ele fica incompleto, o jornalista deve, e aí uma dessas alternativas é o que vai complementá-lo. Então, essa é a afirmação incompleta. Eu vou aproveitar esses 2 exemplos para chamar a atenção de algumas coisas em relação aos itens objetivos que a gente precisa saber. São chamados distratores por quê? Porque as respostas que não são corretas, elas vão ter dimensão parecida, em termos de quantas linhas, por exemplo, parecida não é igual. Eu posso ter uma questão com 2,5 linhas, uma com 3,5, uma com 4, mas nenhuma é só de 2, 3 palavras, de forma que mostre para o aluno que ali tem um problema, tá? Então, elas são parecidas em termos de dimensão, elas são parecidas em termos de início, por exemplo, se começa com verbo, como aqui buscar, veicular, ouvir, publicar, ignorar, todas começam, ela tem um paralelismo sintático. Se começa com o artigo, todas começam com o artigo, a gente tem que tomar muito cuidado de, às vezes, né, nessa questão aqui da afirmação incompleta, a gente deixa um artigo aqui. E ao deixar um artigo, se ele é masculino ou feminino, a gente acaba mostrando para o aluno uma possível resposta lá embaixo. Então, lembrar de não deixar esse artigo aqui na resposta incompleta, para a gente não sinalizar a resposta para o aluno, senão a gente não vai avaliar a habilidade ou a competência que tiver ali. Então, elas são proporcionais em termos de tamanho, elas têm uma estrutura sintática parecida em termos de início e tal, de estruturação. Uma outra questão que é importante, elas têm que ser respostas viáveis, não corretas, mas viáveis. Por exemplo, o aluno que não tem aquela habilidade desenvolvida, se ele só ouviu falar no assunto, ele pode pensar que uma dessas respostas aqui é certa, porque elas parecem, talvez. Tá? Elas são plausíveis em tamanho, em estrutura, elas estão no mesmo campo semântico. Por exemplo, essa aqui está falando, o texto base fala de gestão de dados ou dados digitais. Todas as questões estão no mesmo campo semântico aqui, todas as alternativas. Base de dados, associada à inteligência de negócio e ciência de dados, tipos de dados citados, decisão baseada em dados, associados a Big Data e não sei o que de dados. Ou seja, não tem nenhuma que foge a essa ideia desse contexto semântico. Então, elas, de fato, elas são, por isso que, às vezes, quando a gente não desenvolve essas habilidades nos alunos, eles têm uma dificuldade com a prova, porque as respostas parecem que são todas certas, mas a correta, ela é inquestionável, de fato. As outras, é porque seguem a mesma estrutura, estão no mesmo campo semântico, ela, de fato, serve para distrair o aluno que não tem aquela habilidade formada. Essa ideia que é do distrator, tá? Bom, as que são de afirmação incompleta, elas sempre vão começar em minúscula, porque a ideia é que a alternativa complete ali o raciocínio. Aí a gente tem a famosa asserção razão, que o professor citou aí, que é uma das mais delicadas para a gente elaborar. Você tem o texto base, isso não pode fugir. O texto base é que vai te dar bastante elemento para aqui e para baixo, então tem o texto base, se ele tiver referência. Aí vem o primeiro enunciado com o comando. A partir desse cenário, que está
dito ali em cima, avalie as asserções a seguir em relação à proposta por ela. Como é que a gente elabora essas questões? A primeira coisa é você pensar o texto, qual é a habilidade que você quer avaliar, que você quer do aluno. Esse aqui está claro, é o item de avaliação. Ok, então eu vou usar algum verbo que tenha a ver com a ideia de avaliar lá da taxonomia de Bloom, para eu saber que eu estou fazendo. E avaliar está lá nos últimos, mais complexo, né? Ela é uma questão considerada difícil, não é à toa que ela é difícil até para elaborar. Então, a primeira coisa é ver o nível que você vai colocar. Segunda, o que você quer analisar com essa questão? O que você quer? Qual é o conteúdo que você quer perguntar a respeito dele? Aí você acha um texto base que te serve. E aí você faz 2 afirmações que têm a ver com o conteúdo. E essas afirmações podem ser corretas ou incorretas. Sua primeira preocupação é essa, não preocupa com o porquê. Crie 2 afirmações. Podem ser as 2 corretas, ou você pode fazer a primeira correta, a segunda falsa, a primeira falsa, a segunda correta. Faça as afirmações. E aí você só põe o porquê depois disso. Qual que é a lógica disso aqui? Inclusive, isso serve para quando você estiver ensinando o aluno como é que ele pode pensar essa questão. O trabalho dele inicial é, depois que ele lê o texto base, ele vai ver se essa primeira asserção é verdadeira. Se essa segunda asserção é verdadeira. Ele não vai preocupar com o porquê até aí. Depois que ele verificou se essa é verdadeira e essa segunda é verdadeira, se as 2 forem verdadeiras, ele pensa no porquê. Se não for, ele não precisa pensar no porquê. Por que isso? Porque sendo as 2 verdadeiras, a segunda justifica a primeira. Se não forem as 2 verdadeiras, não vai existir essa relação. Então, isso eu acho, para mim, pelo menos, é o que mais me dá norte para elaborar esse tipo de questão. Primeira preocupação, 2 afirmações que a gente faz, 2 asserções. Elas precisam ser fortes, lógico, para o aluno poder pensar a respeito, mas aí eu já faço, eu faço uma verdadeira e uma falsa. Se eu faço uma verdadeira e uma falsa, o porquê está aqui só mesmo para criar essa relação entre elas. Mas não existe essa possibilidade da segunda justificar a primeira, porque se elas não são corretas as 2, não existe isso. Tá? Talvez isso possa ajudar, professor. Espero que seja em um norte. Ótimo, Magna. Eu acho que isso, pelo menos para os alunos responder, isso ajuda muito. Uhum. Porque aí ele não precisa ficar preocupado, nem sempre ele precisa preocupar do porquê. Se ele percebeu que essa aqui é falsa, o porquê não faz diferença mais. Ele vai vir aqui, ver qual que é falsa, vai tentar ver se a segunda é verdadeira ou falsa, e ver, dentre as alternativas que sobram aqui, o que tem para ele. A justificativa não é mais o problema dele. Tá? Ótimo. Bom, resposta múltipla, texto base ou textos base, e aí você tem um enunciado mais o comando, e aí você tem alternativa não, você tem afirmações, que o nosso trabalho é o mesmo. É verdadeiro ou é falso? Responde, põe aqui, é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. E depois você escolhe, dentre as múltiplas possibilidades de resposta, quais atendem. Coisas que eu preciso chamar a atenção de vocês aqui. No estilo ENAD, todas as respostas não são possíveis, no sentido, sabe aquelas que a gente cria na última, assim, nenhuma das respostas acima, nenhuma das respostas anteriores, todas as respostas estão corretas? Isso não existe no estilo ENAD. Por que não existe? Porque elas têm que ser distratores. E se eu coloco uma assim, ela chama muita atenção. Então, ela acaba não sendo distrator, mas ela acaba sendo foco, às vezes. E a ideia de distrator é que ele tem que analisar itens por itens mesmo. Tá? Então, todas as questões, nenhuma questão, se eu concordo ou se eu discordo com isso, não é a questão. Tá? Eu só estou dizendo assim, não são usadas. A outra coisa importante para esse tipo de questão fechada, não tem avaliação negativa. Então, não se pergunta o teor de questões, exceto, falso, nada disso. Você pergunta no sentido positivo da coisa. Então, é sempre o que é correta, qual responde a questão, alguma coisa assim, mas nunca no sentido da incorreta e tudo mais. Por que isso? Porque no momento de prova, de tensão, de apreensão, você está num fluxo de elaboração de prova e de pensamento que às vezes te leva a responder errado, porque você trabalha, sua mente trabalha com o correto, e você nem sequer percebeu que era incorreto.
Então, para o estilo ENAD, a ideia de perguntar qual é certo, correto ou não atende, não teria possibilidade, tá? Magna, nós estamos chegando perto do final. Temos Eu também já acabei aqui, é só o último. Tá ótimo. Tá? E, por último, a questão de interpretação, que são as questões, como eu disse a vocês, que a resposta está no próprio texto base, em que você vai analisando item por item que é afirmado, vem aqui e faz a análise, vê se ele é verdadeiro ou se ele é falso. O segundo item vem aqui, faz a análise, vê se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Ele não é só para contextualizar ou só para dar âmbito à questão, à situação problema, mas ele é a própria situação problema a ser respondida, tá? Então, é essa questão. E aí, se vocês precisarem, tem aqui algumas dicas de materiais, de livros e tudo mais. Espero que atenda vocês, sirva. Eu sei que algumas coisas que eu estudei para o ENAD serviram para o meu fazer dia a dia, assim, em sala de aula mesmo, porque coisas que eu nem sonhava que seriam problemáticas, como não delimitar a questão adequadamente, acabaram depois trazendo mais qualidade, menos dor de cabeça para mim como professora também, porque as minhas provas pararam de ter problemas, né? Não é uma maravilha, mas pelo menos hoje eu sei que o que eu estou tensionando a analisar, eu tenho uma chance de conseguir essa análise. E é isso, gente, eu peço perdão, eu sei que vocês pretendiam que terminasse um pouquinho mais, porque estão cansados, mas a oportunidade para falar sobre tudo isso é única e eu não queria desperdiçar. Ótimo, Magna. Todos aqui fizeram vários comentários, parabenizando pela clareza, que você nos apresentou tudo isso. E também é importante colocar aqui para também como o nosso ofício de não gerar frustração, não é? Porque muitas vezes nós acabamos ficando depois com uma frustração de que talvez o aluno não entendeu nada da matéria, mas na verdade é como você falou, colocar lá comentar é falar. Para o aluno, é bater papo, né? É bater papo, né? Não é comentar, assim como às vezes discutir também. Então, dentro da nossa atividade na sala de aula, a gente também precisa de trabalhar esses termos que são bastante importantes, porque o comparar, como desde lá do ensino fundamental, não é? Que começa o comparar, esses verbos todos, que também muitas vezes vem com essa falha ao longo de toda a educação básica, e não é porque está no superior que aquelas falhas foram superadas. Então, isso é bastante importante. Magna, eu agradeço muito a sua palestra, tivemos aqui professores que até pediram para você voltar aqui conosco, foi excelente mesmo. Eu vou pedir para você, como já me pediram aqui no chat, para a gente compartilhar depois com os professores o seu material, os slides, para daí também quem não pôde participar aqui for escutar a sua gravação. Nós estamos começando na Fundação Santo André, já estamos tratando disso, com ações mais rápidas, para tratar justamente de um plano, como eu te disse no começo, um plano. E esse plano é um plano que também, apesar de institucional, ele perpassa também o plano individual dos professores, de também entenderem, porque sempre nos falam, fazer questões como o ENAD, fazer questões sobre o ENAD, mas não é pegar a questão do ENAD e jogar na tua prova, não é isso. Então, a gente precisa também aprender sobre esses mecanismos que você muito bem nos apresentou. Eu aprendi muito com a sua palestra, parabéns mais uma vez. Foi colocado aqui para os certificados, para os colegas não esquecerem de preencher. E, então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Não sei se alguém ainda queria comentar alguma coisa com a Magna, fique à vontade, mas para os demais, a gente pode, então, finalizar, se tiver aí algum probleminha. Parabéns, muito obrigado mesmo, foi muito enriquecedor para todos nós a sua colaboração. Muito obrigado, Magna, tá bom? Parabéns, Magna, parabéns. Obrigada. Muito obrigada, gente. Sou eu que agradeço. Eu estou numa faculdade que é esse tamanhozinho, assim, é uma faculdade de um curso só, né? E eu sei que vocês estão num universo aí de cursos, mas eu sei que a gente se encontra no mesmo lugar. As nossas angústias, as nossas aflições e as nossas procuras nem sempre respondidas. Então,
Se eu puder ajudar em mais alguma coisa, estou às ordens. A coordenação, a direção da faculdade tem meu contato, fiquem à vontade. O caminho foi árduo para mim, mas não precisa ser para todo mundo. Fico feliz em poder ajudar. Tá? Abraço. Bora nós descansar, que o dia foi de aula. Até mais, gente. Bom descanso. Obrigado, professor Roberto. Muito obrigado. Até mais. Muito obrigado. Sucesso aí na faculdade. Nota 5 na avaliação institucional não é para pouca gente, não é para todo mundo, não, é para pouca gente. Parabéns, até mais. Tchau, pessoal, pessoal. Boa noite.